Durante muito tempo, existiu uma expectativa muito grande em cima dessa ação da correção do FGTS, a ADI 5090. Por quê? Porque essa ação, ela visava declarar inconstitucional, o índice que corrigia o FGTS, que era a TR. E, consequentemente, para aqueles trabalhadores que tiveram o fundo de garantia de 1999 a 2013, quando foi impetrada a ação, e não só nesse período, mas posteriormente também, essa discussão vem ao longo do tempo, muita gente criou a expectativa de que isso era uma ação certa, que eles iam ganhar e, consequentemente, iria vir uma grande quantidade de atrasados, valores a receber, dinheirinho para o trabalhador ou para o ex-trabalhador, para o aposentado, não importa, bastava que você tivesse, nessa época, fundo de garantia sido corrigido pela TR, você teria um prejuízo em relação à inflação, porque além de não corrigir com relação à inflação, ela também teve muitos momentos que ela ficou zerada, né? Então, houve essa discussão. E aí, a gente vem acompanhando, né, esse processo durante ao longo do tempo, e agora ele tinha sido pedido vista, né, e por conta disso estava suspenso. Então, nós não estávamos apresentando nenhum conteúdo, porque a gente precisava que esse processo voltasse a andar para entrar em julgamento, para depois a gente vir atualizando a respeito do que vinha acontecendo. E quando foi devolvido agora, no início do mês, nós esperávamos aí uma marcação de pauta, mas com os últimos acontecimentos que estão lá no Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que dificilmente, né, a gente vai ter alguma pauta nesse sentido, mas eu vou estar explicando aqui nesse vídeo tudo isso para você entender direitinho e explicando também o que está em jogo, né, com relação a essa questão. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like, se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar no link da descrição, vou deixar um link na descrição do vídeo a respeito de solução para sofá, para quem tem gato e cachorro e precisa proteger esse sofá, para aquelas pessoas que têm interesse em aprender mais sobre departamento pessoal, vou deixar o nosso curso também, o link lá na descrição. Então vamos ao assunto, o que importa, né? Na verdade, no início do mês, o ministro Cássio Nunes, ele entregou de novo, devolveu o processo para julgamento, e aí a gente esperava, né, que esse processo, muita gente já estava contando que ele já seria pautado para julgamento, porque esse processo ele é um processo que, desde 2013 até 2023, né, já estão fazendo 10 anos que ele vem se arrastando, já foi colocado em pauta e retirado de pauta algumas vezes, e agora no ano de 2023 ele começou a ser julgado. E aí nós vimos que esse julgamento, ele teve lá um início e logo em seguida o ministro pediu vista e agora devolveu. O interessante, né, é que a gente tem que entender agora, é que nós estamos tendo uma transição no Supremo Tribunal Federal. Vai haver a troca do presidente, vai sair a ministra Rosa Weber, que inclusive vai se aposentar nos próximos dias, e quem vai assumir vai ser o ministro Roberto Barroso. Nesse caso, né, nós estamos vendo aí uma tratativa, uns preparativos, vai ter cerimônia, né? Então tudo isso vai prejudicar o andamento da pauta, do julgamento, da ação não só dessa de correção do FGTS, como as outras também. Então, nesses próximos dias, nós entendemos, né, que isso não vai sair e, consequentemente, após a troca, e aí vai depender do novo presidente ele se acomodar no cargo e verificar, porque é o presidente que faz a pauta, consequentemente, ele que vai botar os processos para ser julgado e a gente vai entender como é que isso vai se desenvolver. O fato é que o que está em jogo nessa situação é muito dinheiro, porque se for reconhecido a inconstitucionalidade da TR para correção do fundo de garantia, isso ao longo do tempo isso vai dar um dinheiro razoável. E nós já vimos aí muita gente, esses órgãos aí de defesa dos trabalhadores, etc., fizeram uma estimativa, nós não sabemos de onde vem esses cálculos, não é nossa a informação que a gente vê na mídia, de aproximadamente 300 bilhões de reais de atrasado. Mas isso é uma coisa que é uma estimativa. Então, de qualquer maneira, se houvesse um julgamento favorável aí para as pessoas que tinham FGTS nessa época, o que ia acontecer é que a Caixa Econômica ela ia ter que indenizar essas pessoas
né? E o valor é muito grande e, consequentemente, a Caixa Econômica sendo administrada pelo governo, o maior prejudicado dessa história toda seria o governo, apesar, né, de ter esses índices todo, tá tudo regulado por lei, etc e tal, mas de qualquer maneira, muita gente entende que isso é inconstitucional e o julgamento ele começou. O relator desse processo vai ser agora o presidente do tribunal, que é o ministro Roberto Barroso, e na decisão dele, não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, nós vamos lembrar aqui, que ele decidiu que o índice tem que ser o mesmo índice da poupança. Até aí já tinha uma vitória, né? De qualquer maneira já ia ter um ganho. O pessoal pediu INPC e IPCA, que seriam os índices que atualizam a integralidade da inflação. A poupança ela é só melhor do que a TR, ela não corrige a inflação em algum momento total também. Mas o grande detalhe dessa história é que a decisão dele foi no sentido de que isso só fosse aplicado a partir do trânsito julgado da decisão, ou seja, só depois que terminasse o processo. E a retroatividade ela ficou prejudicada. O grande interesse nessa ação era a questão da retroatividade, ou seja, declarar isso para trás, isso ia gerar uma diferença, né? Ia gerar um desatrasado, conforme muita gente fala. Então, essa questão do desatrasado, como é que ficou? Segundo o voto do relator, isso seria resolvido através do executivo, com algum projeto de lei, uma lei específica, falando a respeito disso, dessa retroatividade, ou então através de acordo com os órgãos de classe, aí os trabalhadores, Caixa Econômica, o governo e tudo mais. Não foi uma decisão muito esperado, não era a decisão que os trabalhadores queriam, né? O pessoal que tem essa correção é do FGTS, mas de qualquer maneira já é um início e o processo ainda não começou a ser voto, não tem muito voto, né? Ele somente começou, está com 2 votos ainda, então esse julgamento ainda quando entrar na pauta, ele ainda vai ter vários outros ministros e isso pode mudar. Isso não é uma decisão que já está pacificada, já tem maioria, não. Muita gente vai votar, são 11, né? Só 2 votaram ainda, então isso ainda pode ter uma mudança. Só que o caminho que está se desenhando é no sentido de que possivelmente isso vai mudar daqui para frente, né? Daqui para frente, depois que a ação transitar em julgado, se a gente está vendo essa ação que demora, pelo menos já tem pelo menos 10 anos, ainda não concluiu, isso pode levar um pouco mais de tempo. E essas questões que eram mais importantes, que o pessoal estava querendo e estava contando com isso, porque isso ia fazer a diferença, né? Isso ia trazer um ganho. O pessoal teve prejuízo nas correções e agora ele ia receber esse prejuízo que eles tiveram de volta e, normalmente, pela maioria das pessoas que estiveram fazendo cálculo, né? Quanto maior o FGTS, maior o prejuízo, porque em cima do percentual é que se dá a correção. Essas pessoas que tinham um dinheiro substancial no FGTS, com certeza elas teriam aí uns atrasados, abre aspas, né, considerável. E aí, com base nisso, tem a questão que o próprio relator ele passa a ser agora o presidente do tribunal. Então, fica com ele, né, a responsabilidade de pegar o processo e botar ele na pauta para julgamento de novo. E aí, a gente não sabe, uma pessoa que teve uma decisão dessa, que, ao nosso ver, teria que discutir a retroatividade, que era o bojo da ação, isso aí não foi discutido, a gente fica pensando se é que esse processo, né, ele vai voltar rapidamente ou ele vai demorar a voltar para a pauta. E aí você avalia tudo isso, né? Se agora, com esse cenário todo que foi explicado aqui, será o que vai acontecer? Esse processo ele vai entrar em pauta para ser julgado? E mais do que isso, qual será o resultado que vai? Vai ser o resultado a favor dos trabalhadores, como a maioria estava esperando e dando como certo? Ou já tem uma perspectiva diferente aí, porque começou o julgamento não sendo muito favorável para os trabalhadores, pelo menos na questão da retroatividade, não vai fazer nenhuma diferença se esse voto ele começar a ser seguido e ele virar maioria. Então, qualquer opinião, nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.